Infelizmente, o júri do caso Isabelle Cristine não aconteceu nesta segunda-feira. Houve um pedido de adiamento após divergências com jurados que foram selecionados. Acompanhe. O corpo do júri foi convocado para as 9 horas da manhã desta segunda-feira. Por volta das 8h30, os convocados chegaram. Dos 19 convocados, 7 foram escolhidos para compor o grupo de jurados. Poucos minutos antes do início do julgamento, a defesa de Everton Vargas questionou os convocados se havia alguém com pré-julgamento do caso. Dos 7, 3 disseram que sim, e um deles apresentou atestado médico. Muitos jurados já haviam pedindo ali a dispensa para a juíza no processo mesmo, quando eram intimados pelo oficial de justiça. Aqui no início do sorteio, alguns apresentaram questões de saúde, gravidez, filhos pequenos, então uma série de intercorrências. Houveram sim alguns jurados que manifestaram que já tem juízo de valor a respeito da causa pela condenação, então isso também de fato aconteceu, o que é algo que o próprio Código já prevê que pode acontecer e por isso que eles não têm capacidade de julgar a causa e, por isso, não puderam permanecer. E isso demonstrou muita sinceridade e senso de justiça. Sorteados os demais, feitas as recusas de defesa e acusação, a defesa, depois de composto o conselho com 7 jurados, a defesa fez o requerimento para que a juíza indagasse aqueles 7 se eles teriam como julgar sem um convencimento prévio. E eles imediatamente, 4 deles disseram, nós não temos condições de julgar, nós já estamos pré-concebidos e nós não temos condições de julgar, e isso demonstrou também um senso muito apurado de justiça. Após os jurados afirmarem que tinham pré-julgamento do caso, foi constatado que não havia mais quórum para que o júri acontecesse nesta segunda-feira. Foi feito, então, um pedido de ordem para a remarcação do julgamento. O advogado de defesa de Everton Vargas acusa os advogados da família de Isabelle Cristine do que ele chama de espetacularização do caso, o que, segundo ele, acaba induzindo os jurados. Isso acontece, via de regra, pela espetacularização, isso não promovida pelo Ministério Público, mas pelos advogados de acusação que fizeram desse caso um verdadeiro espetáculo. Isso fez com que as pessoas tivessem uma concepção pré-concebida e condenatória. Isso tudo vai na contramão de direção daquilo que toda uma comunidade luta, que é a realização de justiça. Agora, após a decisão na manhã desta segunda-feira, não se sabe quando nem onde acontecerá o júri popular do caso Isabelle Cristine. Isso porque o advogado de defesa de Everton Vargas tenta a aprovação de um pedido de desaforação do júri, que seria levar o julgamento para uma outra comarca. E isso pode acontecer também sendo designado para uma cidade fora do litoral do estado. A tentativa de levar o júri para uma outra comarca é um pedido da defesa de Everton Vargas, que tenta proibir que jurados tenham algum tipo de ligação com familiares ou com a história de Isabelle Cristine. E sem sombra de dúvida, o fato ocorrido hoje demonstra de uma forma clara e evidente que o Conselho de Sentença aqui, por conta dessa massificação, dessa espetacularização que os advogados da acusação promoveram, não reúne condições de um julgamento imparcial. Isso é coisa que dá muita força a esse pedido de desaforamento. Aonde quer que seja este júri, estaremos lá, família da Rosânia, do Sérgio. A família toda está ansiosa para que isso aconteça. Então, nós não estamos forçando que tenha que ser aqui ou que não tenha que ser aqui. Aonde a justiça determinar, lá estaremos. Nós temos essa serenidade porque nós sabemos que as provas, as circunstâncias do fato, tudo isso corrobora a versão da acusação. Esta é a segunda vez que o júri será remarcado. Inicialmente, o julgamento deveria ter ocorrido no dia 7 de março deste ano, mas foi adiado para outubro para que algumas imagens da reconstituição do crime fossem incluídas no processo. Mas nós já temos a tranquilidade em saber que esse julgamento vai acontecer em algum momento. Seja aqui nesta comarca, em outro lugar, seja neste ano, no ano que vem, vai acontecer. Então, nós não temos como fugir desse desfecho. É um desfecho natural. Causas criminais começam, têm um meio e terminam. Nós não temos como fugir disso. Então, é um fato. Acontecerá. E nós estaremos, e já estamos, preparados para enfrentar este julgamento. Ao saber do adiamento do júri, Dona Rosânia, mãe de Isabelle Cristine, chegou a passar mal e foi atendida por uma equipe do SAMU. Ela foi encaminhada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.
Bem, infelizmente, aquele que tem tudo para ser o tribunal do júri mais importante da história do litoral paranaense não teve início. Pela segunda vez, foi preciso então adiar o julgamento do réu, que é o autor confesso do disparo que vitimou Isabelle Cristine, jovem youtuber que morava aqui na cidade de Paranaguá, mas que realizava um trabalho por todo o litoral, acompanhando artistas que se apresentavam nessa região do Paraná. Fica a expectativa para saber quando será realizado, então, esse tribunal do júri. Lembrando que ainda não tem data. Ontem, inclusive, logo após toda a situação de adiamento, saiu um edital lá na portaria do fórum, deixando claro que ainda não tem data para a realização desse tribunal do júri, que é muito chamado por todos como júri popular. Uma pena, porque enquanto não há esse julgamento, a família não sente esse cessar da situação, não tem um encerramento de tudo o que aconteceu. Inclusive, ontem, logo após o adiamento do tribunal do júri, infelizmente, a Rosânia, ela que é mãe da Isabelle Cristine, passou mal. Você viu imagens aí dela sendo levada pelo SAMU, pelo serviço do SAMU, que foi acionado, chegou lá ao local e prestou o primeiro atendimento. E agora, com o Diogo Monteiro, que participa pela primeira vez do Bom Dia Litoral dessa terça-feira, teremos a atualização do estado de saúde da mãe da Isabelle Cristine, da Rosânia Domingos. Como é que ela está, Diogo? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL dessa terça-feira. Olá, bom dia, Pierre, bom dia a todos que acompanham o BDL. Essa situação, então, que a dona Rosânia passou nesta segunda-feira, né? Ela foi encaminhada para o hospital e ela já está em casa, né? Já foi medicada, uma crise, então, por conta de toda essa situação, né, Pierre, que já vem se arrastando desde 2014, desde 2018, uma situação onde a Isabelle Cristine foi morta, então, de uma maneira tão cruel, assim, no nosso litoral do Paraná. Ontem era o dia D, né, para fechar, então, esse ciclo, né, que a dona Rosânia vem falando há muitas matérias, há muitas reportagens aqui dentro, tanto do BDL como no Voz do Litoral e do Litoral Urgente, que é fazer a justiça pela Isabelle. Então, ontem ela acabou passando mal, foi encaminhada pelo SAMU para atendimento médico, já está em casa. Ontem, a nossa reportagem também esteve em sua casa, conversando com os familiares, né, o seu esposo, Sérgio, que passou, então, que ela já está em casa, bem agora tranquila em relação ao que passou. E claro, ainda vive a expectativa, né, Pierre, que esse júri seja remarcado para que se dê um fim, então, quanto mais rápido possível para esse caso da Isabelle Cristine. Diogo, permanece aí porque eu ainda quero conversar com você. E por que é importante esse julgamento? Independente do resultado, tá? Quando você chega na data ou quando você chega no período próximo ao tribunal do júri, a família revive aquele episódio o tempo todo. E quando eu falo da família, claro, eu estou falando da família da Rosânia. Mas o próprio acusado, o réu desse caso, também precisa passar por toda a situação. Acaba sendo uma situação muito mais impactante, muito mais que gera muito mais trauma para a família da Rosânia do que para a família do Everton Vargas, é claro. Mas acaba trazendo impacto negativo para todos. Então é importante que aconteça esse tribunal do júri para que esse episódio na vida de todo mundo não precise ser revivido sempre. A Rosânia passa por uma dor que vai ser uma dor eterna. Toda vez que a gente conversa com a Rosânia, ela claramente mostra o sofrimento de perder a filha do jeito que perdeu. E é natural, é uma mãe. Então, é importante, né, Diogo, que esse tribunal do júri aconteça para que a Rosânia, o Sérgio, pai da Isabelle, o Felipe, irmão da Isabelle, possam colocar um capítulo final nessa história. Que eu falo capítulo final na história do julgamento, não da Isabelle. A memória da Isabelle será eternamente lembrada. O que não pode ser revivido é o trauma. Então é importante que esse tribunal do júri aconteça o mais rápido possível, né, Diogo?
Pois é, Pierre, a gente faz até uma comparação simples, né, para quem está acompanhando, né, o BDL hoje. É uma ferida que ela foi aberta em 2018 e quando vai chegando a questão do júri ser remarcado, como foi marcado lá em março, essa ferida ela volta a abrir, aí tivemos o cancelamento naquela oportunidade e novamente aquela ferida ela vai quase se curando, né? Chegando então a outro júri, que no caso era nesta segunda-feira, e novamente essa ferida ela é aberta, é exposta, e agora, né, com mais tempo ainda para buscar então essa cicatrização, né? Vai ficar uma cicatriz muito grande nessa família, e não só na família como aqui no litoral do Paraná também, como houve uma grande comoção, né, em relação à morte da Isabelle. E eu separei aqui, Pierre, 2 pontos importantes para comentar aqui de ontem, que aconteceu lá em Pontal do Paraná, né? Nós tivemos então a Thaís Matarassade, que é a advogada da família. Eu senti muita tranquilidade em relação à questão da remarcação então desse júri. Ela estava bem tranquila, até ela explicou que aquele processo é um processo natural, né, de julgamento mesmo, então ela estava muito tranquila, passando nessa tranquilidade também para quem acompanhava a reportagem aqui na TVCI. E um outro ponto, né, do Cláudio Dalidoni, que eu separei 2 pontos dele: o desaforamento, que é levar então esse júri para uma outra comarca, uma outra cidade, porque segundo ele, a comoção aqui no litoral é muito grande e qualquer pessoa que for escolhida para esse júri já vai ter a sua decisão na cabeça. Eu adianto que essa situação, essa morte aqui no litoral do Paraná, ela repercutiu no estado e no Brasil inteiro. Independente de para onde vá esse júri popular, seja na menor cidade do Paraná, todo mundo vai saber o que aconteceu, porque foi uma história que machucou o litoral do Paraná e ganhou muita repercussão nacional e estadual. Então, todo mundo já vai ter, então, o conhecimento dessa causa. E a outra situação foi a espetacularização, né, que ele citou em relação ao caso que está acontecendo, né, quando ele disse também que esse caso envolvendo a Isabelle foi espetacularizado pela equipe de advogados da família. Então, são 2 pontos, né, que eu achei muito fortes nesse momento, mas que a gente vai aguardar, né, Pierre? Essa questão da remarcação do júri, a gente acredita, assim como a Thaís Matarassade falou, né, na entrevista, esse júri vai ser marcado e uma hora ele vai ter que ter fim. E enfrentar, né, o júri popular não vai ser uma situação tão fácil, né, para o advogado do réu convencer esses jurados e até mesmo, né, o litoral do Paraná, que vai aguardar ansiosamente esse júri, porque é uma ferida muito grande que ficou aqui no nosso litoral do Paraná, principalmente na cidade de Paranaguá, né, Pierre? Diogo, você foi perfeito no seu comentário. Obrigado pela participação, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, inclusive quando citou que qualquer cidade do Paraná conhece esse caso. De fato, quando você chega para conversar com alguém, e olha, acabei de viajar para Londrina, e voltando de Londrina, aliás, enquanto eu estive lá, conversando com as pessoas de lá, eu falava, olha, segunda-feira começa um tribunal do júri importante lá, e o pessoal, tá, mas quem é a Isabelle Cristine? Quando eu falava a jovem youtuber que foi morta em Pontal, todo mundo lembrava. Todo mundo lembrava. Então, é uma situação nacional, apesar de ter acontecido aqui em Pontal do Paraná. E para a cidade que for, esse tribunal do júri, de fato, vai acontecer com pessoas que já têm conhecimento do caso. A gente espera que aconteça um julgamento justo. Afinal de contas, o réu tem direito à ampla defesa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque o povo brasileiro gosta de julgar de forma justa as pessoas.